Tiação aqui mais uma vez na nossa segunda aula desse período de aulas virtuais, né? Como é que vocês estão aí em casa? Tá tudo tranquilo nessa quarentena? Tiação tá morrendo de saudade de vocês não imaginam o quanto. Então vamos matar um pouquinho dessa saudade aqui de nossas aulas, não é? Hoje, gente, nós vamos estar estudando, concluindo o capítulo 3 do módulo de História, que a gente começou lá nas aulas presenciais e infelizmente não deu para a gente concluir. E agora chegou o momento, certo? Eu gostaria que vocês pegassem o módulo de vocês, certo? E abrissem a página 26. Olha, lembra que a gente falou sobre patrimônio cultural e natural? Pronto, nós vamos concluir esse assunto hoje, tá certo? Antes da gente concluir, eu vou passar para vocês uma revisão bem rapidinha do que a gente falou lá nas aulas presenciais, tudo bem? Então, olha só, a gente viu na página 26, a gente conheceu a história da escritora Cora Coralina. Lembra dela? Que a gente fez até uma tarefinha no caderno falando sobre a bibliografia da Cora Coralina, né? E a gente aprendeu que a casa dela hoje é um patrimônio cultural, pertence à nossa sociedade por fazer parte da nossa história. A história que Cora Coralina montou no decorrer da sua vida, na escritura dos seus livros, nas histórias que ela trouxe para a gente, virou também patrimônio cultural, não é isso? E a gente conheceu um pouco da casa dela, viu que todos os móveis, todas as escrituras que ela deixou, fotos de família, está preservado nesse local e que ele hoje é patrimônio cultural brasileiro. E aí vocês devem lembrar que Tiação explicou para vocês o que é patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que é deixado para alguém ou para uma comunidade ou até mesmo para uma região e que serve de história a ser contada ou de enriquecimento para quem recebe. O enriquecimento será, quando eu falo enriquecimento, não significa dizer dinheiro, gente. Significa dizer que a pessoa herdou um patrimônio de um familiar, certo? Então, ela aumentou os seus bens. Lembra que Tiação contou assim? Imagina se o pai de Tiação falecer, a casa dele, o que ele tem de bens, fica como herança para Tiação. O patrimônio dele fica de herança para mim. Ah, tia, mas o que é que tem a ver a casa da Cora Coralina então? Porque ela é patrimônio cultural. Veja bem, o que era da Cora, os filhos dela, por ela ter sido famosa, conhecida, uma grande escritora, deixaram para que a população da região, para que as pessoas, os brasileiros, tivessem conhecimento de como era a vida dela. Então, toda aquela casa ali virou patrimônio cultural. Lembraram? Pronto, agora nós vamos dar continuidade. Na página 28, ele pergunta, o que é patrimônio? Tiação já respondeu. Patrimônio é tudo aquilo que vai servir como história ou enriquecimento para algo, alguém ou uma região, certo? Ele vai dividir para vocês patrimônios em algumas partes. A primeira parte que nós vamos estudar agora é o patrimônio cultural material. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, no município de Campina Grande, nós temos alguns locais que remetem à história de como Campina Grande surgiu. Por exemplo, os tropeiros da Borborema. Se vocês andarem na cidade, vocês vão encontrar alguns monumentos que falam sobre isso. No museu, aquele museu que tem ali perto do Açude Velho, lembra que eu falei para vocês que tem os cavalinhos de tropeiros? Ali vocês vão encontrar documentos, vocês vão encontrar, além de documentos materiais, palpáveis, vocês vão encontrar documentos virtuais, que falam da história de uma cidade, no caso da história de Campina Grande. Então, isso são patrimônios culturais, elementos materiais, que servem para consulta e para confirmar e contar a história de um determinado local. Agora, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns centros históricos presentes no nosso Brasil. O primeiro encontra-se na página 31 do módulo de vocês, ó, e é o Centro Histórico de São Luís.
tá certo? A cidade de São Luís, do Maranhão, gente, foi fundada pelos franceses em 1612. Após 3 anos, o local foi conquistado e dominado pelos portugueses. Vocês sabiam disso? Pois é, os portugueses fazem parte da nossa história. Lembra que eu contei para vocês sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil e que eles tiveram acesso e domínio sobre as nossas regiões e também sobre o povo que vivia aqui, né, os indígenas. E por isso a cultura deles é muito enraizada na nossa cultura. Vocês vão ver que boa parte desses patrimônios culturais tem características específicas do povo português. Olha o que diz aqui a legenda dessa foto. Na segunda metade do século XIX, as fachadas dos sobrados no centro de São Luís foram revestidas com azulejos portugueses para diminuir os efeitos da umidade sobre as construções. Tá vendo, pessoal? Os azulejos são azulejos portugueses, certo? Muitos dos marcos históricos, muitos dos centros históricos, melhor dizendo, vão ter na sua construção, na sua arquitetura, essa presença portuguesa. Nessa segunda imagem aqui, gente, vocês vão ver as lojas, certo? As lojas de São Luís, tá vendo? Ó, os prédios também são prédios antigos, certo? Mas são nessas lojas que são comercializados os produtos, os artesanatos típicos daquela região. Essa foto aqui, ela foi tirada em 2013. Porém, como isso aqui é um patrimônio cultural, certo? O governo do local, né, o governo de São Luís tem por obrigação de manter esse marco, esse local, esse centro histórico preservado. Então, se acontecer de vocês irem a São Luís hoje, no ano de 2020, vocês vão chegar lá e vão ver que ele está do mesmo jeitinho, porque ele tem que ser preservado para manter a história do lugar, do local. Na sequência, nós vamos conversar agora sobre Ouro Preto, certo? Os centros históricos de Ouro Preto. Olha que interessante, gente. Dá uma olhadinha aqui nessa igreja. Olha que arquitetura bonita. Ouro Preto, em Minas Gerais, formou-se no final do século XVII, com o nome de Vila Rica. Era a época da descoberta e da exploração do ouro. Por isso que, na sequência, com o passar do tempo, ela recebeu o nome de Ouro Preto, certo? Essa igreja aqui que eu estou mostrando para vocês é a igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais. E essa foto foi tirada em 2014. Linda essa igreja, né, gente? Show de bola! Na sequência, gente, o conteúdo traz para vocês o tópico passeio histórico, certo? Passeio público. Esse tópicozinho aqui tem uma historinha, ó, um passeio cheio de história, que Tia Sam quer que vocês façam a leitura em casa e respondam esses questionamentos aqui, certo? Mas só para deixar vocês antenados na situação, o passeio público, gente, ele foi criado na cidade do Rio de Janeiro para favorecer as pessoas num ambiente aberto, certo? Que naquela época não existia, certo? As pessoas não passeavam em praças porque não existia praças. Vamos dizer que essa daqui, né, o passeio público do Rio de Janeiro foi a primeira praça, né, que o pessoal daquela região teve contato. Então, vocês vão ler o textinho e responder essas questões que estão na página 33. Belezinha, pessoal? Vamos lá. O próximo patrimônio que nós vamos conhecer é o patrimônio natural. O próprio nome já está dizendo para a gente que definição é essa, né? Patrimônio natural tem a ver com elementos naturais. Exatamente. Vou mostrar para vocês essa imagenzinha aqui. Olha, vocês sabem me dizer onde é esse local aqui? Ele é conhecido mundialmente, é a nossa Amazônia, gente. E ela é considerada um patrimônio natural. O patrimônio natural, gente, tem como objetivo determinar áreas de diversidades biológicas e de paisagens voltadas para a preservação do ambiente, certo? Então, isso aqui é um patrimônio natural. Nossa Amazônia é um patrimônio natural, certo? Olha esse outro patrimônio aqui. E agora? Vocês conseguem identificar de onde é? Olha que coisa linda, que paisagem bonita, né, gente? Pois vou dizer a vocês, esse é o Morro do Pico.
em Fernando de Noronha. É uma praia paradisíaca e também é um patrimônio natural do povo brasileiro, da nossa humanidade, certo? No módulo de vocês vão conhecer outros patrimônios naturais, vocês podem dar uma lidinha, certo? Muita coisa interessante e muita coisa bonita o nosso Brasil tem. E por fim, eu vou mostrar para vocês aqui esse patrimônio que é conhecido mundialmente. Quem sabe dizer para mim quem é essa figura que está aqui nessa foto? Quem respondeu que é o nosso Cristo Redentor acertou, gente. Esse é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E ele foi tombado definitivamente como patrimônio nacional. Essa estátua ela é feita de pedra-sabão. Vocês sabiam disso? Linda, né, galera? E aí, pessoal? Gostaram da aula? Muita coisa interessante, né? No material que vocês receberam, que o pai de vocês foi buscar no drive-thru, na escola, tem exercícios referentes a esse conteúdo patrimônio cultural, tem o esquema do guia turístico que vocês também vão fazer e tem um exercíciozinho lá no W3, na agenda normal, certo? Que vocês sempre acessavam nas aulas presenciais. Tem as atividades que vocês vão fazer no módulo. Cada página referente ao conteúdo ministrado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!